Muito bom dia, família Zion Lisboa, sejam muito bem-vindos a mais um culto aqui da Zion Lisboa Online. E hoje será o terceiro culto da série Radicales. Então, nos dois últimos cultos, o pastor Teófilo trouxe uma palavra pra gente sobre radicales. O primeiro sobre o amor de Deus, o segundo sobre gratidão e o terceiro será hoje aqui com a gente sobre um novo tempo que Deus vai querer nos estruturar e alinhar para entendermos e terminarmos esse mês ainda mais radicais pelo Evangelho, ainda mais radicais como filhos do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, com você essa manhã. Então eu queria que você nesse exato momento já pegasse esse link aqui, compartilhasse com seus amigos, com seus familiares, aqueles que também ainda não conhecem a Jesus ou aqueles que precisam de uma palavra que venha trazer visão, direção e principalmente um amor radical pelo nosso Senhor. Então eu quero tirar aqui alguns segundos para você compartilhar esse link, chamar seus amigos e familiares e orar pro Espírito Santo. Quem é aquele amigo, aquela pessoa que precisa dessa palavra hoje? Eu creio que pessoas certas irão ser alimentadas por esse culto nessa manhã. E também já quero falar para você, aumente suas expectativas. Deus quer falar conosco essa manhã. Deus, ele quer trazer uma nova experiência na presença dele. Então já quero te convidar, comece já a ficar de pé no seu lugar, a se posicionar, a começar a falar: Jesus, meu foco é completamente teu essa manhã, nesse dia, porque domingo, primeiro dia da semana, nós escolhemos a adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, a exaltar o seu nome, a buscar o Senhor, a consagrar essa semana ao Senhor. É isso que fazemos no domingo também, e também seremos alimentados para essa semana que virá. Então eu quero te convidar agora, feche os seus olhos, abre suas mãos e comece a se apresentar na presença do Senhor. Sim, Deus, muito obrigado, Pai, por mais um domingo na Tua presença. Obrigado, Senhor, por podermos começar a nossa semana te adorando. Obrigado por podermos começar essa semana te reconhecendo que só o Senhor é Deus, que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós sabemos, Deus, que o Senhor tem algo específico e incrível para esse culto e essa manhã. Então eu oro, Senhor, seja feita a Tua vontade nesse culto, seja feita da Tua maneira que é perfeita. Eu oro agora, Espírito Santo, enche os nossos corações, alinha agora a nossa vida, Senhor, com aquilo que o Senhor está nos chamando. Deus, eu oro
oro agora que cada lar, cada pessoa, cada quarto, cada carro, cada pessoa agora que está ouvindo esse culto, nessa abertura, eu oro agora um toque do Senhor. Intensifica agora a tua presença, Espírito Santo, em nós. Em nome de Jesus, nós consagramos esse culto ao Senhor, nós consagramos esse dia ao Senhor, e nós dizemos, sim, Deus, que o Senhor seja adorado através das nossas vidas. Sim, Deus, faz em nós o teu querer, faz através de nós também o teu querer. Nós estamos aqui, Senhor, nós entregamos as nossas vidas aos teus pés. Eu oro agora, Pai, seja exaltado pelas nossas vidas, não só de palavras, não só de canções, mas também através das nossas vidas, Senhor, seja adorado. Nós te amamos e nós dizemos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade hoje, Pai, em cada família, em cada lar, em cada pessoa, como é nos céus, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tuas mãos, me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Estaria aqui.
situações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo mesmo desde sempre. E o meu amor, eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só o teu abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições, se entregou por mim. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em bem melhor que a vida é o teu amor.
je suis.
Teu toque deixou marcas em mim. Estás aqui e eu não quero te deixar partir. É que mais que bênçãos eu percebi que a tua voz é o caminho e a tua presença é minha vitória. É que mais que bênçãos eu percebi que a tua voz é o caminho e a tua presença é minha vitória. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu preciso, tudo que eu mais quero encontrei quando te vi em ti. Ganhei um novo nome em ti, 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 ganhei um novo nome. Eu ganhei um novo nome. Eu vi tua glória face a face, tua bondade me aproxima de ti. Eu vi tua glória face a face, tua bondade me aproxima de ti. Eu vi tua glória face a face, tua bondade me aproxima de ti. Eu vi tua glória face a face, tua bondade me aproxima de ti. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu preciso, tudo que eu mais quero encontrei quando te vi e em ti. Ganhei um novo nome em ti, ganhei um novo nome em ti, ganhei um novo nome em ti, em ti, ganhei um novo nome em ti, ganhei um novo nome em ti, ganhei um novo nome. Oh Senhor, quando eu te encontro, nada fica igual. Quando eu te vejo, Senhor, os seus olhos de amor transformam tudo em mim. Sim, transformam tudo em mim. Não há espaço pro medo, não há espaço pra dor. Em ti, ganhei um novo nome em ti, ganhei um novo nome em ti, ganhei um novo nome só em ti, e em ti, ganhei um novo nome em ti, ganhei um novo nome em ti, ganhei um novo nome.
Cada gota do teu sangue derramado abre o caminho até a ti. A alegria que estava prometida te deu força até o fim. E cada gota do teu rio de alegria escorre pra dentro de mim, dando esperança, vida e cores. Aos seus pés me encontro aqui. Oh, e vejo seus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. E vejo seus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Nesse mar de graça, nesse mar de graça, eu me encontro. E cada gota do teu sangue derramado abre caminho até a ti. A alegria que estava prometida te deu força até o fim. E cada gota do teu rio de alegria escorre pra dentro de mim, dando esperança, vida e cores. Aos seus pés me encontro aqui. E vejo seus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Eu vejo seus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Nesse mar de graça, nesse mar de graça, e nesse mar de graça, eu me encontro aqui. Eu te encontro aqui. Sim, eu
Muito bom dia, família Zion Lisboa. Que momento incrível de adoração, e nós iremos agora continuar em adoração através dos nossos dízimos e ofertas. Eu queria falar aqui nesse domingo que nós temos também um fundo específico para missões. E nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, nós temos alguém que faz parte da liderança da Zion Lisboa, o Rony, está lá na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, evangelizando os refugiados ucranianos, e ele tem testemunhado assim centenas de salvações, curas, realmente o evangelho é a esperança de Jesus Cristo alcançando corações. Então eu queria falar para você que nesse domingo você tem a oportunidade de investir em missões. Você pode fazer isso através de uma transferência bancária, e você coloca lá nessa transferência que você quer direcionar esse valor para missões. Eu quero que você abra comigo em Marcos capítulo 1, versículo 28. A palavra diz, ou melhor, 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tocou-o pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou, e ela começou a servi-los. Esse é um texto muito rápido, muito simples, mas o que me chama a atenção aqui é a resposta, a reação da sogra de Pedro ao mover do Senhor. A palavra diz que Jesus, ele fica sabendo que a sogra de Pedro estava enferma, estava de cama, estava com febre, e Jesus vai até a casa da sogra de Pedro. A palavra então diz que ele se aproxima, toma-a pela mão e ajudou-a a se levantar. E naquele momento, quando a sogra de Pedro é curada, a resposta natural daquela mulher de Deus foi servir a Jesus. É interessante que logo após esse mover, essa cura, esse sinal, essa maravilha, ela se preocupou em fazer parte do reino de Deus através do serviço a Cristo. E nesse momento de oferta, nós falamos muito aqui na Zion Lisboa, na Zion Church, que nós adoramos ao Senhor através do nosso tempo, talento e tesouro. Você está aqui, você está entregando o teu tempo a Jesus em adoração. Nós também adoramos através dos nossos talentos, os dons específicos que o Senhor colocou no teu coração, talvez a maneira que você trabalha, atua durante a semana. Mas também trabalhamos, ou melhor, fazemos parte, adoramos através do nosso tesouro. Nós vemos aqui essa resposta de adoração da sogra de Pedro através do serviço, e hoje eu quero te convidar a fazer parte daquilo que Deus tem feito lá na Polônia também, na Ucrânia, aqui em Portugal, através dos nossos recursos. Então, Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque somos uma geração que não apenas quer assistir o mover de Deus, quer ser tocada pelo Senhor, mas nós queremos participar. Assim como a sogra de Pedro que se levantou e foi servir a Cristo, nós queremos fazer parte da expansão do teu corpo, do teu reino aqui na terra. Deus, eu oro para que o Senhor venha abençoar cada quantia depositada. Traz multiplicação, traz sabedoria, temor para aqueles que administram. E nós oramos agora, Deus, para que o Senhor venha abençoar cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Aqui neste lugar, debaixo das tuas asas, encontre esse descanso que supera qualquer tempestade que possa me enfrentar. Enquanto tu caminhas, estendo a minha fé e as minhas mãos. Se ao menos eu tocasse as tuas vestes, seria tudo novo. Eu não vou mais esperar, não vou mais esperar. Eu posso te tocar. Não vou mais esperar,
lugar, debaixo das tuas asas, encontre esse descanso que supera qualquer tempestade que possa me enfrentar. Enquanto tu caminhas, estendo a fé e as minhas mãos. Se menos eu tocasse as tuas vestes, seria tudo novo. Eu não vou mais esperar, não vou mais esperar. Eu posso te tocar. Eu não vou mais esperar, não vou mais esperar. Curado eu serei, curado eu serei. Tudo é puro, tudo é novo, tudo é amor. Estou com Pai, estou com Pai, e estou tudo é. Tudo é puro, tudo é novo, tudo é amor. Estou com Pai, estou com Pai, e estou. Tudo é puro, tudo é novo, tudo é amor. Estou com Pai, estou com Pai, tudo é puro, tudo é novo, tudo é amor. Estou com Pai, estou com Pai, e eu estou. Glória a Deus, e nesse domingo nós teremos a terceira palavra do nosso pastor sênior Teófilo Hayashi nessa série Radicales. O primeiro culto foi ensinado sobre o amor do Senhor. O segundo culto, nosso pastor Teófilo trouxe uma mensagem sobre gratidão, e eu quero que você abra o teu coração para receber a palavra do Senhor. Eu creio que é um convite para que possamos viver uma vida completamente entregue e radical ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e vamos juntos mergulhar nessa palavra. Zion Lisboa, um forte abraço a vocês, saudações daqui de longe, mas sintam aí bem perto o nosso amor e o nosso carinho. E assim como o pastor Eri Nunes já falou sobre essa introdução do compromisso radical, eu quero entrar agora de fato nos 5 princípios do que significa ter um compromisso radical. 5 princípios com vocês aí em Lisboa. Vem comigo agora. Ponto número 1 é simplifique a tua vida. Simplifique a tua vida. Nós temos que nos livrar de tudo que está nos atrapalhando, aquilo que nos impede de correr com liberdade. Nós temos que, aqui de acordo com o texto, cortar e eliminar todo peso. Nós temos que eliminar todo fardo. Nós temos que tirar tudo aquilo que nos impede de fazer esse compromisso que Deus espera de nós. O Senhor tem uma expectativa sobre a tua vida. O Senhor tem uma expectativa sobre o teu casamento. O Senhor tem uma expectativa sobre os teus filhos. O Senhor tem uma expectativa sobre a tua família, a tua vida. E o Senhor fala assim, olha, tira tudo aquilo que impede de você ser esse sacrifício vivo, totalmente entregue no meu altar, esse compromisso radical. Eu preciso que você venha vivê-lo. E para você viver esse compromisso radical,
Você precisa simplificar a tua vida. Você precisa se livrar desse entulho que às vezes fica na tua mente, que fica no teu coração, que fica assim como você e eu, talvez, a gente põe naquele quartinho de bagunça, ou quartinho da bagunça em casa. E lá no quartinho da bagunça está cheio de tralha. E a gente tem tanta dificuldade de vez em quando de limpar aquele quartinho, e vai amontoando. E daí quando você decide, finalmente, eu tenho um dia livre hoje, eu vou limpar aquele quartinho da bagunça em casa. E você começa a fazer a limpeza, e você tira, e você fala assim, isso aqui eu vou jogar fora, mas isso aqui eu vou deixar aqui porque eu não sei se eu vou jogar fora, talvez eu precise ir lá mais tarde. Isso aqui também não vou jogar fora, porque talvez eu venha precisar disso mais tarde. E isso aqui eu vou jogar fora, mas isso aqui eu vou guardar, porque talvez eu venha precisar. E sabe o que eu percebi? A dificuldade de nós nos livrarmos das tralhas, dos entulhos, até físicos, mas, sabe, tem coisas que são pensamentos, tem coisas que são relacionamentos, tem coisas que são ideias que nós falamos, nós não queremos nos livrar disso, porque quem sabe no futuro eu ainda vou precisar desse relacionamento, ou dessa mentira, ou desse disfarce. Vai que esse andar com Jesus não dá certo, pelo menos eu tenho aqui um plano B. Eu não vou deletar do meu celular isso, eu não vou deletar da minha memória isso, eu não vou liberar esse rancor do meu coração ainda. Vai que eu precise disso no futuro. Sabe, eu creio que essas coisas têm nos impedido de correr de uma maneira leve. Quais são as memórias, os traumas, os relacionamentos que você ainda não quer descartar, mas que te faz correr pesado? Quais são essas coisas, esses fardos, essas bagagens do passado que ainda estão em nossas almas e ainda não estão resolvidas? Zion Church, é preciso ter uma cura completa da alma. Tantas vezes eu tenho exortado, encorajado, sabe, pessoas que estão sendo lideradas diretamente por mim, dizendo, sabe, um cristão saudável, ele é um cristão que carrega o caráter de Cristo e que tem a cura da alma plena. Resolva as coisas do teu passado, os traumas, resolva os complexos de inferioridade, resolva as coisas hereditárias que ainda não foram cortadas completamente. Eu quero te encorajar a você ser um cristão que carrega o caráter de Cristo, mas que também tem uma alma tratada. Sabe por quê? Porque toda ferida da alma é um desvio em potencial. Deixa eu repetir. Toda ferida da alma é um desvio em potencial. Quantas vezes eu vejo alguns cristãos que estavam aqui com a gente e depois de alguns anos eu vejo completamente desviados, e se você for fazer um retrocesso e uma análise minuciosa, o desvio aconteceu em algo na alma que não foi tratado lá de trás, e o inimigo capitalizou naquele tendão de Aquiles da alma. Então é importante você entender que se você está correndo uma maratona, você não corre uma corrida de maratona com um terno e com sobretudo e com sapatos sociais. Você tem que se livrar dessas coisas que te impedem de correr livremente. É preciso estar leve, é preciso correr de uma maneira livre, em liberdade, a corrida que Ele nos separou para corrermos. E detalhe, Ele tem uma corrida específica para você. Ele tem uma corrida que Ele customizou para você. E quem sabe você está me escutando hoje, você está percebendo, eu tenho escutado outras opiniões acerca da corrida que eu devo correr. Talvez é a opinião que o teu pai tem da corrida que você tem que correr. Talvez é a opinião da tua família, que ela tem acerca da corrida que você tem que correr. Ou que a sociedade, ou que os teus colegas, ou que o teu círculo social. Deixa eu te dizer uma coisa, descubra qual é a corrida específica que Deus tem para você correr, e uma vez que você tem esse entendimento e essa convicção, trate tua alma, lide com os entulhos, se desvencilhe de todo o peso, de todo o fardo da alma que te impede de correr de uma maneira livre e eficiente. Simplifique a tua vida. Por mais que a palavra simplifique, parece que é algo simples, eu sei que não é tão simples assim. Mas vale a pena você olhar para o fundo e para dentro, como que eu simplifico a minha corrida, tratando a tua alma. Esse é o número 1. O segundo princípio é, não tenha pressa, seja paciente. Não tenha pressa, seja paciente.
no mesmo versículo diz: corramos com perseverança, ou com paciência, a corrida que nos é proposta. Sabe, a palavra do grego original para perseverar, ou paciência, dependendo da tua tradução, é a palavra upomone. Upomone. E essa palavra upomone, ela significa perseverar, continuar, com paciência e alegria. Tem a ver com você perdurar. E essa vida vai durar muito, muito tempo. Então aqui nessa terra, você precisa achar com paciência o teu pace. Ache o teu ritmo. Ache o teu ritmo com paciência. Busque no Senhor o teu ritmo. Porque isso aqui não é uma corrida de 100 metros rasos. Isso aqui é uma maratona. E tantas vezes nós estamos correndo a nossa maratona e a gente está se comparando com a pessoa do nosso lado que na cabeça dela, ela está correndo 100 metros rasos. E você pensa, meu Deus, eu estou tão lerdo. Olha eu aqui, não estou fazendo nada de progresso. Olha eu aqui, parece eu sou que nem uma tartaruga. Deixa eu te dizer uma coisa, ache o teu pace. Descubra o teu ritmo, com paciência. Sabe, quantas vezes na minha vida eu já quis o remédio imediato. Deus, eu reconheço as coisas que estão erradas em mim, eu preciso mudar. Nós queremos a solução imediata, é do ser humano isso. Da noite para o dia. Sabe de uma coisa, eu acredito em milagres. Nós sempre oramos para que o Senhor se mova em milagres. Nós buscamos os milagres do sobrenatural. Algo que vem repentinamente, algo que vem da noite para o dia, e o Senhor reverte o quadro, e glória a Deus por isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ao passo que nós acreditamos em milagres, a maturidade espiritual instantânea não existe. Deixa eu repetir, o Senhor opera milagres, mas a maturidade espiritual instantânea não existe, ela é processual. Nós temos que encontrar um ritmo de um passo de fidelidade por vez. Anota isso que eu estou falando, põe em primeira pessoa, eu preciso encontrar o ritmo de um passo de fidelidade por vez. É por isso que Paulo, o apóstolo Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, 2 Coríntios 3, 18, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Novamente estou lendo da Nova Versão Transformadora. Eu amo esse texto que diz que o Senhor nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa. O que significa isso? Que o Senhor nos transforma pouco a pouco. É isso. Gradativamente. Enquanto eu contemplo Ele, eu estou sendo transformado pouco a pouco, com um passo de fidelidade por vez. Essa é a minha jornada de maratona para a minha maturidade espiritual. Então seja paciente. Você precisa se livrar, simplificar a tua vida, se livrar dos fardos, e você precisa ter paciência e achar o teu pace, achar o teu ritmo, achar o teu gradativamente, passo a passo de fidelidade por vez, onde você vai ver a transformação. Princípio número 3, você precisa focar a sua atenção em Jesus. Olha só o que diz o texto aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Estamos no versículo 2 agora. Diz, tendo os olhos fitos em Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. Eu amo isso, sabe por quê? Porque a palavra tendo os olhos fitos é do grego original afarao, e afarao nada mais é do que você ficar focado, fixado, fitado em Jesus, aonde toda a visão periférica ela se torna um embaçado, algo que é totalmente secundário ao foco primário. Jesus é o teu foco primário. A palavra aqui diz que Jesus, o autor e consumador
da nossa fé. Olha só que interessante, Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. O compromisso cristão sempre começa e termina com Jesus. Anote isso. O compromisso cristão sempre começa e termina com Jesus. Ele é o autor, Ele é o alfa, Ele é o consumador, Ele é o ômega, Ele é o início e o fim da minha fé. Você precisa enxergá-lo desde o início da tua caminhada até o final da tua caminhada. E na tua caminhada você vai ter distrações. Na tua caminhada vai ser fácil você tirar os seus olhos de Jesus e você vai fixar seus olhos em outras coisas. E tantas vezes eu vejo pessoas tirando os olhos de Jesus e pondo os olhos no pastor e na pastora e nos irmãos e na igreja e na denominação e no ministério, e depois a gente se frustra e diz: eu não quero mais andar nessa caminhada espiritual, eles me frustraram, o pastor me decepcionou, os irmãos não estão junto comigo. Deixa eu dizer uma coisa, o comando do Senhor é para você olhar para Jesus apenas. É por isso que muitas pessoas que saem feridas de tantos lugares, eu não quero aqui ser insensível, eu não quero deixar de legitimizar a tua dor e tua ferida, mas quantas vezes eu já conversei com cristãos que tinham seus olhos em homens e não tinham seus olhos em Jesus. Eu sou o primeiro a dizer para você que pastor Theo Hayashi é falho, Zion Church não é uma igreja perfeita, os pastores que estão comigo nessa obra gloriosa que Deus nos incumbiu e que nós fazemos o nosso melhor e sabemos que tudo é para a glória dele, nós também temos muitos limites. Vai ser inevitável o momento onde nós vamos te decepcionar, onde Zion Church vai ficar aquém da tua expectativa, mas se teus olhos estiverem fixos e fitos em Jesus, desde o alfa até o ômega, desde o início até o fim, Ele que é o autor, que Ele continue até se tornar o consumador da tua fé. Sabe, é importante que você não tire os olhos dele e de maneira alguma ponha os seus olhos em seres humanos. A palavra aqui em 2 Coríntios 3,18 que eu acabei de ler, eu li da nova versão transformadora, mas na NVI diz: todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando eu fixo meus olhos em Jesus, eu contemplo Ele, e ao contemplá-lo, aquilo que tem a minha contemplação começa a refletir sobre mim, esse reflexo que passa a me transformar. Eu me torno aquilo que eu contemplo. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos, e aquilo que nós contemplamos tem o nosso tempo e o nosso esforço. Se você é um cristão, um seguidor de Cristo que não tem tido seu coração consumido com Jesus, eu quero te encorajar a voltar a fixar os seus olhos nele. Fita os seus olhos em Cristo. Se o próprio Jesus tinha que fazer isso com o Pai, quanto mais nós. Lá em Lucas 22, versículo 39, diz: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Você está entendendo? Era um costume de Jesus. Ele se retirava, ele ia para o Monte das Oliveiras para orar, se afastar da rotina, se afastar do ruído, se afastar do barulho, para ter o tempo onde ele conseguia resetar e alinhar o seu foco no Pai. E ele contemplava o Pai e fixava a sua atenção no Pai. Quanto mais eu e você somos carentes dessa prática, dessa disciplina de fixarmos em Jesus. E o quarto princípio é: lembre-se da recompensa. Vamos continuar no nosso texto de Hebreus 12. Agora do versículo 2 fala: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Eu estou indo agora para o versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Sabe, é importante que você entenda que Jesus, ele não era imune às dificuldades nessa terra.
Ele era 100% Deus, 100% homem, sofreu aquilo que nós sofremos, sofreu até mais do que nós estamos sofrendo, e a verdade é que ele fala esse comando por saber e entender que nós estamos num corpo nessa terra terrena. E o comando é: não se desanime. O comando é: não desfaleça, não fadigue. Você pega a versão ampliada, ela fala contra um desfalecimento, contra uma fadiga, contra joelhos fracos, literalmente. Então, é necessário nós pensarmos e ponderarmos com lógica. Olha só o que ele diz aqui no texto do versículo 3, primeira frase: pensem bem naquele que suportou tal oposição. Essa palavra aqui, pensem bem, no grego original, é a palavra analogizomai. Analogizomai, de onde nós tiramos até o analógico e de onde nós tiramos a lógica. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ela tem aqui na sua raiz a conotação de: é importante você pensar racionalmente, é importante você pensar com lógica, é importante você ponderar. Pondere com razão. Por que ele precisa pensar? Por que a gente precisa ponderar? Porque infelizmente muitos cristãos não pensam, a gente sente. Nós somos muito emocionados, não é? De vez em quando o pessoal fala: pô, o fulano lá é muito emocionado. A pessoa que tem uma emoção exacerbada que desligou o cérebro. E aqui o autor de Hebreus está dizendo: não, pensem bem. Pense bem, porque se você for parar para pensar, se você for lógico, você vai entender que Jesus passou pelo que você passou. E se Jesus conseguiu passar pelo que você passou, ele só passou por aquilo que ele passou de cruz, porque ele via lá na frente de uma maneira lógica e racional a recompensa. Ela faz valer a pena a dificuldade atual. É isso que ele estava pensando. Então é necessário nós pensarmos com essa lógica. É necessário nós irmos até aquilo que está escrito em Hebreus 10. Vamos 2 capítulos para trás, versículo 24. Hebreus 10, versículo 24, diz assim, eu estou lendo da Nova Tradução da Linguagem de hoje: o nosso grande sacerdote, ou o nosso sumo sacerdote, ele não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um sumo sacerdote que foi tentado do mesmo modo do que nós, mas não pecou. Então, perceba que temos um sumo sacerdote que não apenas passou pelo que nós estamos passando agora, mas também que ele entende. Que ele também é racional, ele também compreende o que passamos, assim como nós somos levados a entender o que ele já passou. Então, isso tem a ver com esse culto racional. Quando você é encorajado a pensar, você é encorajado a fazer o exercício de lógica, entendendo que ele também entende e compreende o que você e eu, nós estamos passando aqui. E esse compromisso radical requer isso. Esse exercício racional de entendimento e compreensão. Então, diante das dificuldades, a pergunta não deve ser: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu sei que é difícil a gente, passando nas dificuldades, falarmos isso, mas não falarmos isso. Eu sei que é natural nós perguntarmos: Deus, por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Mas uma vez que você tem essa lógica, esse conhecimento, você vai passar a perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? 1 Pedro 5, versículo 10. Abra aí comigo, 1 Pedro 5, 10. Diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Olha só, Pedro está nos lembrando aqui, nós temos sofrimentos de curto prazo nessa terra, sim, é verdade. Nós passamos por crises nessa terra, curto prazo, para nós termos na glória, no futuro, uma glória de longo prazo no céu. Incrível isso. É incrível isso porque Deus, Ele não desperdiça nada. Deus não desperdiça sofrimento,
Deus não desperdiça teu deserto, Deus não desperdiça teu vale, Deus não desperdiça tua crise e os teus questionamentos. Ele na verdade te forja, Deus te forma, e Ele aproveita e te forja através das dificuldades. E quando existe um compromisso radical, quando você estabelece no teu coração esse compromisso sacrificial, um compromisso radical, o sofrimento então só nos fundamenta mais ainda sobre os firmes alicerces que em 1 Pedro 5,10 nós lemos. Então, eu nunca vi alguém que sai de uma prova vitorioso com menos fé do que quando entrou. Quando você sai de uma prova e você fala, Deus, o Senhor me deu vitória, você vai observar que a tua fé nele aumentou. Ele está fortalecendo a tua fé, Ele está te forjando a semelhança de Cristo, Ele está tratando o teu caráter, quando em dificuldades você faz o exercício racional de se manter no compromisso radical. Lembre-se da tua recompensa. E finalmente, número 5, junte ao redor de você um time. Você precisa ter pessoas ao teu redor. E eu vou continuar aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 24. Acha aí comigo, Hebreus 10, versículo 24, diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Sabe, nós estamos numa corrida específica, como eu já disse, mas ao longo dessa corrida específica que você está descobrindo qual é a vontade do Senhor na tua vida, e nós como igreja descobrimos isso, ao longo dessa corrida nós precisaremos um do outro para nos encorajar. E o cristianismo não foi feito para ser vivido sozinho. Deixa eu repetir, não funciona, o cristianismo não funciona se for vivido fora de comunidade, fora da igreja, fora da comunhão dos santos. Tem certas obras que estão dormentes em você, ou estão em versão potencial dentro de você, que carece de um encorajamento de um terceiro para vir à tona na tua vida. Deixa eu repetir, tem certas obras que o Senhor já reservou que estão dormentes em você, que carecem do encorajamento de um irmão, de um líder, de um pastor, que vem e te encoraja e aquilo vem à tona. É isso que o texto está dizendo. Quando ele diz, não deixe de encorajar uns aos outros, não deixe de se reunir, não deixe de incentivar ao amor e às boas obras. É através desse encorajamento que você começa a também ver uma aceleração na frutificação. E eu fico muitas vezes receoso quando eu começo a ver pessoas que têm um compromisso com Jesus, mas não entenderam que um compromisso com Jesus significa um compromisso com a igreja de Jesus. O que seria se alguém viesse para você e falasse assim, olha, é o seguinte, eu gosto muito de você, eu quero você como minha amiga, mas eu não gosto, não aturo tua família. Cara, eu quero andar com você, você é meu irmão, eu amo você, mas eu não aguento a tua família. O que você diria? Eu creio que muitas vezes nós falamos isso, ou tem gente que fala isso para Jesus. Eu amo você, Jesus, mas eu não aguento, não aturo a tua noiva. Sabe, é importante você entender que a noiva, a igreja, a comunhão dos santos, ela existe justamente para que o teu relacionamento com Cristo se torne cada vez mais efetivo. Então, quando eu vejo a história de Sansão, um homem tão forte, um homem tão líder nato, tão talentoso, com uma habilidade natural de liderança e uma força descomunal, como nós lemos lá em Juízes, capítulo 13, você começa a ler a origem de Sansão, que cresceu num lar onde eles consagraram ele desde pequeno, aonde a instrução do Senhor era, ele não pode ter uma gota de álcool na boca, ele não pode cortar o cabelo, ele não pode chegar perto de um cadáver, ele tem que ser criado de uma maneira totalmente santificada, purificada, consagrada, separada.
E ao longo da sua vida ele vai e começa a flertar com a sujeira, ele flerta com o pecado, a tal ponto que ele chega a ser seduzido enquanto ele estava em Gat, numa zona de prostituição, fora de onde ele deveria estar. Ele é seduzido por uma mulher chamada Dalila, que não era nem do povo de Israel. E você começa a ler a história de Sansão, e uma das coisas que eu começo a me perguntar enquanto eu leio a história de Sansão é: aonde estavam os amigos de Sansão? Aonde estavam os amigos de Sansão? Quem que estava lá do lado dele dizendo: Sansão, não se distraia com isso, Sansão, não abra mão dos seus valores, Sansão, não é bem por aí, Sansão, não é isso que você acredita, você não foi criado para isso, Sansão, você não foi feito para isso, Sansão, lembre-se do seu compromisso com o Senhor. Sabe, é importante você se cercar de pessoas, de um time, de uma família, de um link, de irmãos, de ministérios, colegas de ministério, onde você vê: uau, eles são para mim uma proteção. Sabe, quando você começa a perceber: para eu me desviar, eu vou ter que enganar o fulano de tal, o ciclano de tal, Beltrano, sabe, de uma coisa, é muita gente para enganar, para me desviar, dá até preguiça de se desviar, é muito trabalho. Sansão não tinha isso, estava muito fácil ele se destruir. Então a pergunta que fica hoje é: qual é o nível da dificuldade da tua autodestruição? Qual é o nível da dificuldade da tua autodestruição? Será que você tem uma dificuldade imensa porque você tem muitos amigos e irmãos ao teu redor que estão te encorajando, que estão te protegendo, que estão te lembrando o propósito pelo qual você nasceu? A verdade é que as pessoas isoladas são as presas mais fáceis. E o Senhor está querendo que nós venhamos entender: se nós temos um compromisso radical com o Evangelho, nós temos que nos cercar de pessoas com um compromisso radical com o Evangelho também. E é por isso que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, você tem então um versículo tão curto, mas tão direto. Diz assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E de acordo com esse versículo, então, é claro, o compromisso radical requer que nós venhamos ter um compromisso de exortar, de edificar, de encorajar uns aos outros. E você faz isso em família, você faz isso na comunhão dos santos, você faz isso em igreja. O compromisso radical requer um contexto de igreja. Ele requer um contexto de família espiritual e de prestação de contas e de um encorajamento mútuo, uma edificação mútua. E quando eu penso sobre compromisso radical, eu penso num herói da fé chamado Samuel Morris. Na verdade, Samuel Morris, o nome dele era Cabu. Ele era um príncipe na tribo africana na Libéria. E ele era de uma tribo que, em um momento, quando ele ainda era criança, ele nasceu em 1873, então muito tempo atrás, e lá em 1873, em Libéria, na África, numa guerra tribal, ele foi raptado. Ele que era um príncipe, seu pai, o rei da tribo que foi atacada, tem então um filho sequestrado, raptado como um prisioneiro de guerra. E esse menino então ele é tomado, ele é levado, e como um garoto, 12, 13, 14 anos de idade, em meio às torturas nas mãos dos seus inimigos, um certo dia, quando ele estava sendo torturado, ele vê uma luz. Ele tem um encontro sobrenatural, ele vê uma luz, esse príncipe Cabu, e essa luz, junto com ela veio uma voz que dizia: corra, Cabu. As cordas que atavam suas mãos se desfaleceram na hora, desintegraram as cordas, e ele fala que ele teve uma energia sobrenatural, e ele começa a correr para o meio da selva. Ele começa então a fugir, e ele se depara no meio da selva com onças, e o Senhor protege ele no meio da noite. É uma história doida que ele conta na sua biografia, e de repente ele consegue chegar numa cidade que seria a cidade de Monróvia. E Monróvia é a capital da Libéria, até os dias de hoje. Ele chega nessa cidade, ele encontra uma igreja, e ele senta na igreja para escutar
o que essas pessoas brancas estavam dizendo, eram missionários. E tinha uma mulher, uma senhorita chamada Senhorita Knowles. Ela começa a pregar, e aquele dia ela começa a pregar acerca do texto de Paulo, ou Saulo, a caminho de Damasco. E quando ela começa a contar da luz que veio do céu, ele começou a falar: Saulo, Saulo. Cabu, então ele pula no culto, ele começa a gritar, e ele gritava: eu conheço essa voz falou comigo. O pessoal tenta conter ele no meio do culto, ele é levado para trás, o pessoal: tudo bem, fica mais calmo. Não, quem era essa voz? A voz do que a pregação está falando era Jesus. Ele se ajoelha naquela hora no fundo da igreja e entrega a sua vida a Jesus, fala: Jesus. Ele reconhece que foi Jesus que salvou ele. E daí ele começa um processo lá na Monróvia, na cidade, a capital hoje da Libéria. Ele ficou lá junto com esses missionários, eles ensinando ele, e ele, com um compromisso radical ao evangelho, entendeu: eu preciso saber mais de Jesus para eu poder então falar para outras pessoas na África e no mundo inteiro sobre Jesus. Ele vira para aquela senhorita que pregou aquele dia e perguntou: aonde que eles te treinaram para ser missionária? Ela falou: lá nos Estados Unidos, lá em Nova York. Ele falou: eu vou para Nova York. Ele sai correndo, ele vai para o porto. Ela falou: Cabu, você não pode ir para Nova York é muito longe, é um oceano de distância. E Cabu fica dias nas docas esperando até ele conseguir um barco que vai aceitá-lo como um funcionário nesse barco para levá-lo para Nova York. E depois de dias naquelas docas, ele consegue um barco, ele entra e ele trabalha todo dia no barco. E diz a história dele que ele era espancado todos os dias dentro do barco. Ele chorava, orava, voltava para trabalhar, era espancado, e as pessoas não entendiam como que esse garoto negro, e numa época onde o racismo a escravidão ainda era tão parte da cultura, e ele sendo, sofrendo preconceito, mas chorava e falava: eu vou continuar, porque eu quero chegar do outro lado para ser treinado, porque eu tenho um compromisso com o evangelho, ele dizia. A história doida é que quando eles chegaram para Nova York, dizia que mais do que a metade da tripulação naquele navio, ao observar a atitude de Cabu, todos já tinham se convertido a Jesus. Ele já estava discipulando essas pessoas no barco a caminho de Nova York. E ele chega então para os Estados Unidos e vai estudar na Universidade Taylor, e isso em 1891. E o presidente da Taylor disse que, publicamente ele falava Samuel Morris, porque ele muda o nome dele para Samuel Morris, porque Samuel Morris foi o homem que financiou os missionários que o evangelizou. Então, na conversão dele, ele muda o nome dele para Samuel Morris, para honrar o homem que financiou o evangelho a chegar até ele. E o presidente da Universidade Taylor diz: Samuel veio aqui para ser preparado para ser um missionário. Mal sabia ele que Deus o havia enviado como missionário para despertar a nossa universidade para uma vida missional. E depois de 2 anos estudando naquela universidade, aos 20 anos de idade, Samuel Morris, Cabu, pega pneumonia e ele morre nas repúblicas daquela universidade. E no enterro dele, tanto os negros como os brancos se juntaram para honrar essa vida, e até hoje ele é honrado lá nesse lugar, nessa Universidade Taylor, e ele também é um símbolo do primeiro missionário africano que foi enviado para fazer missões nos Estados Unidos. O compromisso radical de Cabu fala até os dias de hoje. Quando eu li a história de Cabu, mesmo ainda pequeno, eu peguei aquele livro pequenininho que a gente vai pôr à disposição para você também ler, e vai estar no nosso Shaba Store. Eu fui tão convicto pelo Espírito Santo do nível de compromisso radical, ao ponto que ele se entrega de corpo, alma e espírito como sacrifício vivo e agradável a Deus, fazendo da vida dele um culto racional ao Senhor. Aonde você estiver, eu quero orar com você hoje e pedir para que o Senhor venha pôr na nossa igreja, Zion Church, esse compromisso radical, enquanto nós estamos falando: Deus, eis-nos aqui nesse teu altar. Então, Pai, nós nos apresentamos diante de Ti como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. É o nosso culto racional. E nós pedimos, Pai,
nós começamos essa jornada, cada vez mais nós queremos crescer em compromisso radical. Eu peço que o Senhor nos ajude a nos livrarmos de todos os fardos, de todos os pesos, de tudo aquilo que nos impede de correr leve. Queremos, Pai, encontrar o nosso ritmo. Queremos correr com paciência e com perseverança, entendendo que nós temos uma vida inteira para correr essa corrida que gradativamente o Senhor vem nos transformando. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor vai estar trazendo à nossa memória o prêmio eterno, a glória eterna, que por mais que nós venhamos passar pelas tribulações passageiras aqui nessa terra, o Senhor não desperdiça nada. O Senhor está forjando Cristo em nós. Eu peço agora, Senhor Deus, que o Senhor venha estar nos rodeando de pessoas, enquanto nós estamos servindo aqui na Zion Church, que a Zion Church venha a ser um ambiente onde pessoas vão encontrar encorajamento, onde pessoas vão encontrar um incentivo, onde as boas obras venham vir à tona, onde frutos venham ser gerados. É isso que nós oramos, em nome de Jesus, amém.